E o governo Lula, infelizmente, demite a terceira mulher. Como bem diz aqui a manchete do Globo, Lula demite terceira mulher do alto escalão. E eu já vou repercutir aqui essa matéria, explicar o que aconteceu. E também vou comentar uma outra coisa bem curiosa, que alguns petistas estão morrendo de medo de perder os seus vistos para os Estados Unidos. E eu vou explicar o que o Gustavo Gayer fez. E parece assim que pegou no calcanhar de Aquiles desses petistas, né, que criticam tanto os Estados Unidos, né, a opressão, o imperialismo e tal, mas, né, eu acho que morrem de medo de não poder frequentar o país norte-americano. Não sei se eles visitam com a mesma frequência a Venezuela, Cuba, Angola, China, esses países que eles veneram o regime, passa pano e tal, né? Mas enfim, também vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Começando aqui a questão, eu não sei se dá pra gente dizer que esse governo Lula já é misógino. Eu sei que se fosse o Bolsonaro, a coisa estaria bem pesada. Era misógino, machista, preconceituoso e tudo aquilo que vocês já estão acostumados, né? Foram 4 anos de adjetivos de impropérios o tempo inteiro contra o Jair Bolsonaro. Mas no caso do Lula, eles até criticam uma coisinha ou outra, mas sem tantas adjetivações. Aqui o que aconteceu? O Lira, né, Centrão, esse pessoal do Centrão a gente sabe que realmente tem muito poder e não é de hoje. Ele fez aí uma pressão para o Lula trocar o comando da Caixa e o Lira indicou lá um cargo, um homem no caso, para assumir a presidência do banco. A questão aqui é o seguinte, né? Se para a esquerda supostamente essa pauta é importante, o Lula não foi obrigado a trocar o comando da Caixa Econômica Federal. Tá? Então, aqui ele aceitou a condição. Ele poderia, de repente, ter pedido pro Lira também indicar uma mulher. Será que o Lira não, né, não teria nenhuma mulher para indicar? Ou será que, de repente, o Lula nem se importou e já aceitou de primeira e já, beleza, vamos trocar o comando e tal? Eu tendo a acreditar que não teve resistência nenhuma de Lula. Eu teria dificuldades para acreditar que ele tivesse em algum momento pedido pro Lira, tudo bem, né? Falar assim pro Lira, ok, eu vou trocar aqui o cargo, mas coloca uma mulher até para não ter um desgaste político e tal. Eu acho pouco provável o Lula ter feito algo desse tipo. Entrando aqui brevemente na reportagem, só para vocês, né, terem um contexto mais completo, ao demitir a presidente da Caixa, Rita Serrano, o presidente Lula retira a terceira mulher de postos de comando do governo para abrir espaços para novos aliados da legenda do Centrão e consolidar o apoio de legendas como União Brasil, PP e republicanos no Congresso. É aquele famoso toma lá da cá. E isso era uma coisa que não acontecia com o Bolsonaro. As diretorias e as presidências de estatais eram cargos técnicos. Não tinha essa de pôr assim apadrinhado político. Isso ninguém pode acusar o Bolsonaro de ter feito. E aqui a matéria faz uma retrospectiva, né? Que em julho o Lula tirou Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e também demitiu Ana Moser do Ministério dos Esportes. A demissão de Ana Moser ocorreu 2 meses Lula afirmar a ministra que ela não seria substituída, né? Então ainda você vê que, nossa, o Lula tem muita palavra, né? Ele dá uma garantia para Ana Moser e passa alguns dias ele não consegue cumprir, né? Uma coisa assim, uma palavra firme a do Lula. Então é isso, pessoal. Aqui é só para expor mais uma hipocrisia da esquerda, né? Que para se eleger se utiliza de discurso, de pautas que muitas vezes é só da boca para fora, do gogó, e quando você vai no mundo real, na ação prática, eles não executam muitas das coisas que eles dão chilique, né? Então, aqui é mais para escancarar essa hipocrisia. E aqui é um caso até engraçado, porque alguns petistas, entre eles o filho do José Dirceu, entraram no STF contra bolsonaristas. No caso aqui também tem o deputado Gustavo Gayer, que fez o seguinte: os Estados Unidos estavam entrando com uma medida de tirar visto de pessoas que defendem o Hamas. Então o que fez o Gustavo Gayer e outros deputados bolsonaristas? Pegaram os nossos políticos de esquerda, né, que passam pano para o Hamas e pegaram inclusive falas do passado onde estes petistas recusavam o rótulo de terroristas para o Hamas e encaminhou para a embaixada dos Estados Unidos, para que, obviamente, eles tenham os seus vistos cassados, já que essa é uma medida dos Estados Unidos. E aí, a impressão que eu fico que a esquerda, muito hipócrita, boa parte delas, elogia, venera os ditadores de Venezuela, Cuba, Angola, outros países,
Mas na hora de passar férias, de curtir a vida, muitas vezes optam por aqueles países que eles atacam. Entre eles, Estados Unidos, que não é aquele imperialismo, não é o malvadão da história, mas eles parecem que estão com medo de perder o visto. Então vamos aqui entrar na reportagem para vocês entenderem melhor. 5 deputados do PT apresentaram ao Supremo ação no Supremo contra os deputados Júlia Zanata e Gustavo Gaia, que tentaram associar os petistas com o grupo Hamas, em listas de nomes com políticos enviados para a Embaixada dos Estados Unidos, por esse motivo que eu expliquei. O documento foi enviado ao STF nesta terça e assinado pelo líder do PT, Zeca Dirceu, e pelos deputados Érica Cocai, Helder Salomão, Padre João e Paulão, todos eles do PT. Os petistas querem que a corte cobre até quinta-feira esclarecimentos dos bolsonaristas por associá-los àquele grupo Hamas. Na semana passada, Gayer divulgou em suas redes uma lista de deputados da base governista, hoje Lula, intelectuais e entidades de esquerda que supostamente apoiariam as ações do grupo e afirmou que encaminharia os nomes para a Embaixada dos Estados Unidos. Minutos após a publicação, o deputado apagou a postagem. Já Zanata gravou um vídeo no Twitter sugerindo ao consulado americano o cancelamento dos vistos de parlamentares do PT, PSB, que é o Partido Socialista, PSOL, o PSB é Partido Socialista Brasileiro, e o PSOL é Partido Socialista. E o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu faço questão de ler, explicar a sigla, o que significa a sigla. Comunismo, socialismo. Os 5 deputados que entraram com ação no STF assinaram em 2021, esse é o motivo, uma nota em que posicionam contrariamente a classificação do Hamas como grupo terrorista. O comunicado foi divulgado após o governo britânico atribuir ao grupo essa designação. Além do Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia também caracterizaram o Hamas como terrorista. E claro, a nossa esquerda tem uma mega dificuldade em cravar, em repudiar com veemência esses atos. E ora lá, ora cá, ficam passando o pano para esse grupo terrorista. A nota de 2021 voltou à tona após o Hamas atacar civis israelenses, Bom, vocês já sabem toda a história. De acordo com os petistas, a assinatura da nota ocorreu em um momento em que o mundo vivia a fase aguda da pandemia e que o aumento das tensões no Oriente Médio deixaria a situação sanitária ainda mais letal para a população palestina. Cara, sinceramente, que desculpa esfarrapada. O que mudaria lá no Oriente Médio se os petistas daqui e os socialistas e comunistas do Brasil simplesmente não emitissem essa nota? Então eles acham que por não concordarem que o Hamas é terrorista, então isso impediu uma crise lá no Oriente Médio. Nossa, como a nossa esquerda é poderosíssima, hein? Então isso aqui para mim, esse argumento para mim não explica em nada, não ameniza em nada o fato da nossa esquerda ter ido contra a União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido. Porque não tem como não classificar o Hamas do que eles são. Terroristas. Não tem como. Assim, simplesmente é inaceitável. Então eu fico com a impressão, sempre digo que eu posso estar errado, Isso aqui é uma impressão, de que a nossa esquerda critica no gogó, da boca para fora, Estados Unidos, mas não consegue passar umas férias ou muito tempo longe do principal capitalismo, do capitalismo e da democracia mais pujante do planeta Terra. Eu acho que talvez se a gente pegar aí as últimas viagens desses petistas, não sei se todos, mas talvez de boa parte deles, devem ter mais viagens para os Estados Unidos do que Cuba, Venezuela, Angola e todos esses países que eles passam pano e que são super amiguinhos aí do sistema, do regime autoritário que estão nesses países, infelizmente, em pobreza extrema, como consequência de um socialismo que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Pessoal, é isso. Comentem se concordam aí com o meu ponto de vista. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.